Então, agora vamos continuar, só para lembrar vocês. Então, queria avisar para vocês, fazer só um breve parênteses, né? Sobre a minha sinalização a respeito da FENEIS, né? Então, a FENEIS é a Federação Nacional de Integração dos Surdos. Então, agora eu gostaria de explicar. Depois nós vamos ter uma aula que vai falar sobre isso. Vou fechar esse parênteses, só para esclarecer para vocês. Então, agora nós vamos falar sobre a Libras, né? Então, muitas pessoas acham, a Libras é uma língua muito bonitinha, eu quero tentar aprender porque eu acho muito bonita, eu amo a Libras. Ok, a gente percebe que as pessoas têm essa mentalidade, elas pensam que é muito fácil, é uma língua bonita. Então, é preciso que as pessoas percebam, né, que tem as suas dificuldades, né? Para algumas é mais fácil, algumas é mais difícil, né? Vai depender da habilidade de cada um, né? É preciso que a pessoa se esforce, é normal, como a gente faz quando tem que aprender uma língua. Por exemplo, vocês, né? Vocês estão aprendendo agora mais uma língua, uma terceira língua, né? Porque vocês já sabem a língua portuguesa, a língua espanhola, né? E nesse momento agora querem aprender a terceira língua, a Libras, né? Então, para mim, a minha primeira língua é a Libras. E a segunda? Minha segunda língua é o português. Por quê? Né? Porque eu aprendi primeiro a língua de sinais. A língua de sinais é a minha primeira língua. E depois que foi que eu aprendi o português. Por quê? Porque a sociedade, para mim, conviver em sociedade no Brasil é a língua de comunicação. Então é importante que eu aprendesse a ler, que eu fosse inserido nessa sociedade aqui no Brasil. Então eu tive que aprender o português, e o português foi a minha segunda língua. Então, para vocês, a Libras vai ser a terceira língua, né? Talvez para algum você a quarta, que já sabe alguma outra língua, algum outro idioma, mas isso é normal, não se preocupem, não pensem que é muito difícil, eu tenho muita dificuldade. Não, nada disso, não se preocupem com isso. Mas essa disciplina, é que eu quero ensinar para vocês vão aprender coisas básicas, vocês vão entender coisas fundamentais da língua, né? Vou passar alguns textos para vocês, né? Alguns vídeos, algumas videoaulas, né? Algumas coisas não vão ter legendas, por quê? Porque eu quero que vocês treinem, né? Eu quero que vocês olhem assim, vocês vão olhar e vão achar, puxa, mas eu não sei nada, né? E é igual como se vocês estivessem indo num país, né? Vocês estão mergulhando em outro lugar, em outra cultura, né? Mas não se preocupem assim, nesse caso eu não vou avaliar vocês, né, de uma maneira muito dura, que burro, vocês não sabem nada, não, a ideia não é essa, né? A ideia é avaliar o esforço de vocês, né? Ver o progresso à medida que vocês vão aprendendo, né? A gente sabe que é uma língua diferente, né? Então, também dependendo da pessoa, ela tem habilidades diferentes. Por exemplo, aqui as intérpretes, né? Elas têm tempos diferentes de contato, né? De aprendizagem. E aí estudaram e hoje são intérpretes, né? E aqui no Brasil, aprender a Libras, né? A pessoa precisa... Isso demora muito tempo, né? Depende da pessoa, assim, se ela tem muito contato, ela consegue aprender de maneira rápida, mas se ela já não tem muito contato com a língua, com a comunidade, né? Se é um contato muito superficial, aí ela começa a aprender e daqui a pouco ela não tem contato com os surdos, ela vai perdendo a habilidade, ela vai perdendo a fluência, né? Isso é muito normal acontecer. Mas a Libras, ela faz parte, né, da língua. Se vocês acharem que ela é uma língua simples ou muito superficial, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vocês sabem que o português, por exemplo, o alfabeto. Para que existe o alfabeto? Né? Então, o alfabeto é importante para a gente escrever, né? Comunicação escrita, né? E o português? São 27 letras que temos, não é verdade? A gente usa elas para escrever. Então, esse é o alfabeto da língua portuguesa.
também são utilizados para as palavras, para a gente se comunicar. E na Libras, como que é na Libras, né? Como que são as regras da Libras? A Libras também é uma língua que tem gramática, ela tem sintaxe, ela tem estrutura, tem semântica, ela tem morfologia, tem fonologia, ela tem pragmática. Então, ela tem toda uma estrutura linguística, né? Não é uma coisa qualquer, ela tem regras também, né? Então, as pesquisas acadêmicas, elas comprovam isso, né? Então, existem vários dados que comprovam que a Libras, ela é sim uma língua, né? E é por isso que a comunidade surda, ela lutou tanto, né? Para que existisse uma legislação com respeito a ela, né? Então, ela tem os seus, as suas regras, né? Os seus parâmetros, né? Então, hoje, o que eu vou dar para vocês entenderem, né, sobre a Libras, como que ela é, assim, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou apresentar para vocês. Então, por exemplo, agora eu estava falando sobre o alfabeto, né, são 27 letras, né, no português, e a Libras, ela tem 67 representações. Tem a fonologia e tem 5 parâmetros, né? Eu vou explicar agora para vocês o que isso significa. Então, o que seriam essas 67 configurações? São 67 configurações de mão. Por exemplo, vou mostrar para vocês. A Libras, vocês acham, mas a gente dá para ficar inventando os sinais. Não é assim, né? Existem as regras, né? Existem algumas pessoas dentro da comunidade que são responsáveis por criarem os sinais, né? Por exemplo, este sinal do presidente. Antigamente era assim. Né? Mas por quê? Por que se fazia esse sinal assim? Então é um sinal icônico, né? A gente percebe ele, a gente parece que enxerga a faixa presidencial, né? O presidente colocando a faixa presidencial, né? Tem a ver, presidente, né? Porque ele é icônico, a gente consegue enxergar, tem um significado, né? Então a gente consegue perceber isso. Então, por exemplo, um outro sinal, uma fruta, laranja, né? O sinal é esse, laranja, né? Mas por que o sinal é esse? Então, porque vocês abrem a laranja e chupam ela. Dessa maneira. Por isso que o sinal é esse, laranja. Também um outro exemplo, a melancia. Se eu faço assim, vocês não parece que me enxergam comendo uma melancia? O milho. Quem não come milho assim? Né? Vocês conseguem perceber? São sinais icônicos, né? Também, por exemplo, o sinal de homem. Por que o sinal de homem é assim? Né? Por causa da barba, não é lógico? E da mulher? Esse é o sinal de mulher. Porque antigamente o sinal de mulher era assim, é por causa do cabelo, né? Tinha o cabelo dessa maneira, com a ponta assim pra fora. E aí ficou também em função da maquiagem, né? Ficar arrumando ali a maquiagem, e aí ficou, o sinal virou assim. Ficou dessa maneira, vocês conseguem entender? Então, são sinais icônicos, né? Eles têm a ver com o visual. Também esse sinal de cachorro, né? Parece que a gente está vendo o cachorro latindo, né? Ou esse outro também de cachorro, né? Por quê? Por que é esse o sinal que se usa para o cachorro? Né? Parece que ele está preso, amarrado para não morder a gente, né? Tá com a focinheira. Então, tem
tem relação, né? E são dois sinais diferentes em função da variação linguística que existe no Brasil, né? Nesse momento eu vou ensinar para vocês os sinais que são usados aqui no Rio Grande do Sul. E vocês sabem por que Rio Grande do Sul tem esse sinal? Vocês conseguem fazer alguma relação? Isso, essa relação que a gente faz com o gaúcho, né? Que vai usar o laço para laçar o boi, né? Então eu vou tentar ensinar para vocês aqui sinais aqui do Rio Grande do Sul e saibam também que existem sinais que variam, né, em todo o Brasil. E esse sinal aqui, que é o sinal de mãe, né? Alguns pensam, por que esse é o sinal de mãe, né? Porque ele também tem a função, antigamente era icônico e ele virou abstrato. Então, na realidade, a Libras ela é icônica, mas tudo é icônico? Todos os sinais são icônicos? Não, na verdade não, né? Alguns sinais são icônicos, mas outros são sinais abstratos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Dei já vários exemplos de sinais icônicos, mas o sinal de mãe, por exemplo, que sinal é esse? Alguns às vezes dão risada, né? Por que mãe é assim? Então, aqui no Rio Grande do Sul, é um lugar que é diferente, né? No Rio Grande do Sul, esse é o sinal de mãe. Em outros estados, como São Paulo, como no Recife, o sinal de mãe é este. Lembra que eu ensinei para vocês que esse é o sinal de mulher? Então, mulher e um beijinho na palma da mão, né? Como se fosse uma bênção, né? Porque antigamente a mãe dava a bênção, o pai também, né? Dava a bênção. Aqui no Rio Grande do Sul, esse é o sinal de mãe e esse é o sinal de pai. Então eu vou explicar por que mãe aqui no Rio Grande do Sul é assim. Então, antigamente, as crianças, elas iam na fonoaudióloga, né? Você sabe que as crianças eram obrigadas a oralizar, né? Isso não vou explicar hoje para vocês, mas antigamente, isso vai ficar para a semana que vem. Mas antigamente, as crianças, elas tinham que ir na fono, porque elas tinham dificuldade de falar as palavras, no caso do M, eles não saíam o M. Como que falavam o M? Então, se ensinou eles que eles tinham que tapar uma das narinas para poder sair o som anasalado. E aí, foi daí que se criou esse sinal oficial para mãe, porque o M de mãe tinha que tampar a narina. E o pai, em função do bigode, né? Então, por isso que esses sinais são daqui, né? Então, alguns sinais são icônicos e outros são abstratos, né? Mas o que seriam, talvez, esses abstratos? Então, vou perguntar para vocês, tem que me dizer o que sinal é esse. O que vocês acham? E aí, vocês sabem o que é? Não é icônico. Que sinal é esse? E aí, o que vocês acham? Conseguiram perceber? Esse sinal é o sinal de saudades. E aí, é um sinal icônico? Não, né? Diferente. Então, temos sinais que são icônicos e outros são abstratos. Depois eu vou mandar para vocês com detalhes um texto que vai mostrar as diferenças desses dois tipos de sinais, né? Que é próprio da comunidade, né, surda, e para vocês conseguirem ter essa compreensão. E esse sinal aqui, por exemplo? O que é isso? Esse é sinal de chuva. Por quê? Porque a gente vê a água caindo, né, de cima. Esse significa que é um sinal icônico. Então vocês vão aprender a discernir a diferença do abstrato e do que não é abstrato, né? Por exemplo, e esse sinal aqui? Vocês conseguem entender? Alguns olham, ué, que é isso? Muita gente não sabe. Esse é o sinal de tio. Ué, mas por que um C na cabeça? Né? É um sinal abstrato. Mas antigamente ele tinha uma relação icônica, né? Eu ainda não pesquisei sobre isso, mas tem muita coisa que a gente percebe que são icônicos, né? Por exemplo, o cachorro, já falei para vocês, né? Ou outros sinais que não são, como de saudades, né? Então vai para os dois lados, né? Então isso é a língua brasileira de sinais, né? A língua de sinais aqui no Brasil, ela é assim. Também
eu estava falando para vocês antes de 5 parâmetros, né? Então, o que seriam esses 5 parâmetros? Né? Talvez vocês estejam se perguntando, eu não sei nada disso. Não, mas a gente vai explicar. Assim. Então, seriam as regras da língua, né? E aí eu vou botar para vocês depois. Então, seriam as configurações de mão, né? Então, o principal é assim, 5 parâmetros, né? As configurações de mão. Então, tem depois um outro vídeo que vai explicar com detalhes para vocês, tá? Agora eu vou falar mais por cima, então. Então, seriam as configurações de mão, os pontos de articulação, movimento, direção e expressão. Então, a comunidade surda usa muito mais a expressão. Então, vou mostrar para vocês um exemplo, né? Às vezes não se assustarem, assim, é muito normal. Acontece bastante, né? Vou mostrar para vocês um exemplo de um sinal. Esse sinal aqui, ó. Tá? Esse sinal aqui é diferente deste sinal aqui. Tá? Vocês têm que ter muito cuidado com a maneira que vocês usam os sinais. Prestar muita atenção. Tem significados diferentes. Esse aqui, ó, antigamente, esse é o sinal de água, mas a água era assim, porque saía do bebedouro, né? E aí se fazia assim o sinal de água, né? E aí virou, foi com o tempo, foi modificando, a gente mudou o lugar onde a gente bebia água, então foi modificando, né? Então a língua se adaptou ao sinal, né? O sinal se adaptou à mudança, né? E as pessoas acham que, a fazer da maneira que eu quero tá tudo bem. Tem que prestar atenção. Esse é o sinal de água, olha o movimento, prestem atenção. A gente falou configuração de mão, né? É um L, a configuração de mão, né? O ponto de articulação, se fosse na testa, por exemplo, seria a Alemanha, né? Aqui, se fosse no peito, seria o verbo ter, né? Ó, Alemanha, água, ter. Então, dependendo da onde, né? Se eu quero me referir à água, então esse é o ponto de articulação e com movimento. Né? A configuração de mão, então, é em L, aonde que é o ponto? É aqui, logo abaixo da boca, no queixo, né? E precisa ter esse movimento do indicador, certo? Então, é isso. E são os componentes do sinal. Né? Tem que ter o ponto de articulação, a configuração de mão e o movimento. Então, são 3 parâmetros que são utilizados nesse caso. Né? Também os outros 2 seriam expressão e direção, mas nesse caso não fazem sentido, né? Não se aplicam. Né? Agora, um outro sinal diferente é esse. Olha só. E esse sinal aqui, vocês conseguem identificar? Esse é outro sinal. Esse é sinal de... As pessoas fogem se a gente fala dele. Se falar assim, isso é um sinal diferente. Isso é água. O outro sinal, esse é o sinal de pênis. Então, homem, cuidado se fizerem assim. Tô com sede, eu quero isso. E esse é o sinal errado. Esse é o sinal correto para se referir à água. Vocês entenderam? Então, muda o parâmetro, muda o sentido. Ó, completamente diferentes, certo? Pênis e água. Vejam a diferença, né? Aqui não tem movimento, né? Assim não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, são coisas diferentes, a água e o pênis. O pênis ali não tem movimento, né? Então, a configuração é a mesma, a localização é um pouquinho diferente, né? A configuração é a mesma para a água, porém, a localização é um pouco abaixo e tem movimento. Né? Também tem outros sinais, por exemplo...
mulher, né? O polegar é parado, né? Qual é o significado? Não faz sentido nenhum, né? Uma configuração de A, não, é diferente, né? É essa configuração. E também tem o movimento. A localização, né? O movimento também é importante, certo? Então também, por exemplo, a expressão, né? A expressão também ela traz muito significado. Por exemplo, bonito. Olha a minha expressão. A mão aberta, né? Essa configuração. Aonde? Então, bem na frente do rosto, que é a localização. É um sinal que tem movimento, tem este movimento. E direção, né? Vai para esse lado. E sem expressão. E olha com expressão a diferença. Olha a diferença. Que bonito! Né? Muito bonito. Agora você quer fazer uma coisa linda, né? Olha a minha expressão, que lindo. Agora você é um bebezinho, olha que bonitinho, né? Olha a expressão e a maneira como o sinal é feito. Conseguem perceber a diferença? Esse é o sinal de feio. Em L também. Localização no peito, tem movimento. Tem a direção, vai para frente, vai para trás, né? E junto com a expressão, feio, né? Agora, se é horrível de feio, é assim, mas que feio! Então, é o oposto de bonito e feio também. Então, é importante a expressão, ela vai carregar intensidade, né? Então, aqui nós vimos os sinais de bonito, de feio. Vocês conseguiram entender a diferença? Depois eu vou mostrar para vocês também outros exemplos. Por exemplo, ter, né? O verbo ter. Então, olha aqui, no centro do peito, né? É um sinal abstrato, né? Não tem nada de icônico nesse sinal. É um verbo no meio do peito, o L, polegar batendo no centro do peito. Ter e não ter. Esse é o sinal de não ter. Por exemplo, tu tem dinheiro? Olha a maneira como eu fiz. Eu tenho. Ou não tenho. Não tenho. Viu? Por exemplo, um outro exemplo. Mas que magro. Puxa, tu tá gordo. Essa é a configuração de mão. Ó as bochechas inchadas. Por quê? Porque dá a ideia que a pessoa tá gordinha. E a pessoa magra? Olha que diferença na minha expressão. Vocês conseguem perceber? Então a Libras ela tem isso também, né? Pensar que dá para fazer de qualquer jeito, né? Fazer para cima, assim, por exemplo, uma pessoa gorda, mas... Não, isso não faz sentido, né? Não tem significado nenhum, né? Tem algumas pessoas que às vezes acabam fazendo de maneira diferente. É igual escrever uma palavra de qualquer jeito, né? Aí mudar, de repente, o fonema de uma palavra, isso não faz sentido, né? É essa direção, é essa localização, né? É esse o movimento, é essa configuração de mão, né? Então, por isso, a importância de vocês entenderem com claridade os 5 parâmetros, né? Então, vocês vão entender que a Libras... é uma língua linda, bonita, mas que dentro ela tem as suas regras, né? Ela é uma língua e que é usada para comunicação e que é importante que vocês conheçam para poder se comunicarem bem com elas. Então, vou tentar depois dar para vocês materiais, para vocês olharem, né? Vocês verem como que são feitos os sinais e vocês vão descobrir que não podem ser usados de qualquer maneira, ok? Então, agora que, assim, já expliquei algumas coisas para vocês, né? Então, o fato de vocês virem que é uma língua, tem uma comunidade, que a comunidade usa essa língua para se comunicar, né? Que é uma língua importante, mas será que ela é só da comunidade surda? Claro que não, né? A comunidade ouvinte que participa dessa comunidade surda também precisa usar, né? Então, vocês que falam espanhol aí, né? Vocês estão só olhando os hispanos falar, não, né? Vocês têm contato com outras pessoas, talvez na fronteira,
vocês vão buscar, vocês vão se aprimorar, vocês vão tentar entender, aumentar o conhecimento de vocês. E com a Libras, né, também é assim. Não é uma coisa que hoje tu aprende e amanhã tu consegue dominar, né? É um processo e que aos poucos vocês vão se apropriando, né? É por isso que é importante vocês estarem junto com a comunidade, porque aqui vocês vão aprender o básico da comunicação, certo? Então agora nós falamos sobre vários temas, né? É importante que vocês tenham interesse, podem entrar no aplicativo, no site, né? Para aprofundar o conhecimento de vocês. E aí depois no dia 13 eu vou começar a colocar material para vocês entenderem melhor. Eu espero que vocês consigam entender, ok? Desculpa que no passado não consegui colocar material para vocês, mas agora eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer também a atenção de vocês.